Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar acerca dos ácidos. Portanto, o tema de hoje, ácidos. Bom, a pergunta é, o que são ácidos? Bom, é simples. Nós temos aqui a definição, mas atenção, nós iremos aprender nesta aula a definição de ácido segundo Arrhenius. Já que existem várias definições para o conceito ácido. Então, nós iremos aprender aqui a definição de ácido segundo Arrhenius. Então, a definição o que diz? Algo tão simples. Ácido é toda substância que, em solução aquosa, origina íons hidrogênios. Então, esta é a definição de ácido segundo Arrhenius. Então, o que Arrhenius diz? Diz que ácido é toda substância que, em solução aquosa. Então, temos que entender muito bem o que é uma solução aquosa. Bom, uma solução aquosa é toda aquela solução que tem como solvente a água. Por exemplo, quando nós pegamos uma substância e dissolvemos na água, a solução resultante nós chamamos de solução aquosa. Hoje, neste caso, temos a água como sendo o solvente. Então, para Arrhenius, qualquer substância que ao ser colocada na água, porque quando nós colocamos essa substância na água, o resultado vai ser uma solução aquosa. Então a definição diz que é toda a substância que é solução aquosa. Então significa que vai ser toda a substância que ao ser colocada na água deve fazer o quê? Origina íons de hidrogênio. Então é toda a substância que em solução aquosa vai originar íons hidrogênio. Então vai ser qualquer substância que ao ser colocada na água produz íons hidrogênios, que são os íons H+. Então nós temos aqui alguns exemplos concretos. Então, vamos colocar aqui esta substância aqui, vamos ter esta aqui, vamos ter esta aqui. Então, de acordo com Arrhenius, quando um ácido é colocado em água, neste caso, em solução aquosa, para formar uma solução aquosa, então vamos colocar esta substância em água. Vamos colocar esta também em água. Vamos colocar esta também em água. O objetivo é preparar aqui soluções aquosas dessas substâncias. Então, de acordo com Arrhenius, quando um ácido é colocado na água, produz o quê? Íon H+. Então, de cada substância aqui, vamos tirar o quê? O H+. Então, vamos tirar este hidrogênio na forma de H+. Aqui também vamos tirar o hidrogênio na forma de H+, aqui também o hidrogênio na forma de H+. Então nós temos isso aqui. Vejam aqui que quando eu tiro o hidrogênio aqui, fica uma outra espécie. Então temos também a formação de Cl. Aqui, quando eu tiro o hidrogênio, fica um enxofre. Então vamos ter aqui o S. Aqui, quando eu tiro o hidrogênio, fica este grupo PO4. Então vamos ter aqui PO4. Então, temos aqui equações químicas. Temos que acertar estas equações. Temos que acertar as equações. Então, temos aqui um hidrogênio, um hidrogênio. Um cloro. Está certo. Aqui, dois hidrogênios, um hidrogênio. Então, temos que acertar. Vamos colocar 2 ali. Aqui, temos 3 hidrogênios, 1. Então, colocamos o 3 aqui. Temos as equações devidamente acertadas. Então, vejam aqui que, de acordo com esta definição, ácido é toda substância que em solução aquosa. Significa que ácido é toda substância que, ao ser dissolvida na água, deve produzir íons H+, íons hidrogênio. Nós notamos que temos 3 substâncias diferentes que, ao serem colocadas em água, produzem uma coisa em comum, que é o íon H+. Então, essas substâncias aqui, de acordo com Arrhenius, nós podemos classificar como sendo substâncias ácidas. Então, temos aqui ácidos, pois quando essas substâncias são dissolvidas em água, de modo a preparar uma solução aquosa, produzem íons H+. Mas aqui temos uma situação bem simples. Nos reagentes, antes da seca, temos substâncias que não têm nenhuma carga elétrica. Esta substância não tem carga elétrica, esta não tem carga elétrica e esta também não tem carga elétrica. Mas do lado dos produtos, temos substâncias ou temos espécies que têm carga
elétrica. Temos aqui espécies que têm carga elétrica. Por exemplo, aqui o hidrogênio tem carga positiva, aqui carga positiva, aqui carga positiva. Ora, se nos reagentes não há carga elétrica, temos que garantir que nos produtos também não haja carga elétrica. Agora a pergunta é, temos aqui uma carga positiva. Agora, para que eu possa fazer com que este lado aqui não tenha nenhuma carga elétrica, pois nos reagentes não há carga elétrica, então eu tenho que somar aqui as cargas e o resultado deve dar zero, para que não haja carga elétrica. Se eu já tenho aqui uma carga positiva, qual é a carga dessa espécie aqui? Que ao ser somada com esta carga positiva, deve dar zero. Então concluímos que aqui temos que ter o que? Uma carga negativa. Pois a soma de uma carga positiva com uma carga negativa vai dar zero. Então aqui nós vamos ter carga elétrica, tal como nós não temos no lado dos reagentes. Aqui temos o quê? Temos 2H+. Então, quando se escreve apenas H+, aqui na realidade temos um aqui. É como se eu fizesse o quê? Levasse esse 2 e multiplicasse com esta uma carga positiva. Ao todo tenho duas cargas positivas. Então, duas cargas positivas são anuladas por quantas cargas negativas? Duas cargas negativas. Então, temos que colocar o enxofre com carga 2 menos. E aqui, tenho 3 cargas positivas. Então, para anular 3 cargas positivas, preciso de quantas negativas? Simples. De 3 cargas negativas. Então, temos aqui as equações de ionização dos ácidos. Então, quando essas substâncias são adicionadas na água, sofrem um processo de ionização e produzem estes íons. Então, essas aqui são as equações de ionização, neste caso, dos ácidos. Então, qual é a conclusão que nós podemos tirar disso aqui? Algo tão simples. Vejam que as cargas negativas aqui, são os valores que são os índices de hidrogênio na fórmula química do ácido. Ou seja, se eu tenho essa substância aqui, na verdade, este 3 que aparece aqui como sendo o índice do hidrogênio é a carga deste íon quando eu tiro o íon H+. Então, este 3 sobe para aqui, este está aqui. Este 2 sobe para aqui, este está aqui. Aqui, gente, não há nada, temos um 1, então é um que sobe por aqui, é por isso que nós temos isto aqui. Então, significa que sempre, no ácido, nós vamos ter sempre o hidrogênio com carga positiva. Ou seja, nos ácidos, o hidrogênio tem sempre NOx mais 1. O hidrogênio tem sempre NOx mais 1. Então, o número de oxidação do hidrogênio, no geral dos ácidos, vai ser o quê? Mais 1, mais 1. Mais 1. Por quê? Porque ele tem carga mais 1, automaticamente a sua carga é igual ao seu NOx. Então, se nós tivermos, por exemplo, os íons e quisermos formar a fórmula química de um ácido, é simples. Se eu tiver aqui, por exemplo, o SO4 dos menos e também o H+, e eu quiser saber qual é a fórmula química deste ácido, é simples. Quando eu coloco aqui o mais, é porque eu tenho um mais, mas aqui é que não se escreve. Simplesmente, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a troca das cargas. Ou seja, este 2 aqui vai passar para o hidrogênio e este 1 do hidrogênio passa para todo este grupo aqui. Então, no final, vamos ter o quê? Vamos ter o H2. Agora, entre parênteses, este é um grupo só. Então, vamos ter SO4, isto aqui. Agora, o 1 aqui passa para aqui. Mas já que é 1, não se escreve, por isso nós podemos eliminar aqui os parênteses e dizer que a fórmula química vai ser H2SO4. Nós podemos partir dos íons e escrever a fórmula química do ácido, ou podemos partir da própria fórmula química e chegar aos íons. Então, de modo geral, nós podemos dizer que a fórmula, neste caso, a fórmula geral dos ácidos, qual é? Simplesmente, sempre vamos ter o hidrogênio, que vai ter, neste caso, uma carga positiva, e vamos ter também uma outra espécie que eu vou chamar de X, que vai ter, neste caso, a carga negativa, vai ser o radical negativo do ácido, chamado menos N. Então, para formar a fórmula química, o N simplesmente passa para o hidrogênio e isso aqui passa por aqui. Então vamos ter o quê? H, N e X1. Já que 1 não se escreve. Então esta seria a fórmula química de um ácido qualquer. Neste caso seria um ácido que não tem oxigênio. E se fosse
um ácido com oxigênio, nós vamos ter aqui o hidrogênio com o XO com uma carga negativa, que eu chamo de N-. Então, neste caso, a mesma coisa, o N passa para o hidrogênio, isso aqui passa para aqui. Então, no final, vamos ter o quê? Vamos ter HN e depois todo o XO e 1, mas aqui é 1 simplesmente não vamos colocar, vamos deixar assim. Então, a fórmula vai ficar esta aqui. Então, temos aqui a fórmula geral, neste caso, para os ácidos. Quando o ácido não tem, neste caso, oxigênio, ou quando o ácido tem oxigênio. Então, entendido isso aqui? Agora iremos falar acerca da classificação dos ácidos. Nós temos que saber como é que nós podemos classificar o que é os ácidos. Então, classificação dos ácidos. Então, temos aqui o primeiro critério, quanto à presença de oxigênio. Então, simplesmente nós iremos olhar para a estrutura do ácido e iremos nos perguntar, tem ou não tem oxigênio? Se tiver, vamos classificar de um jeito. Se não tiver, vamos classificar do outro jeito. Então, aqui temos os chamados hidrácidos. Temos os hidrácidos. Os hidrácidos são todos os ácidos que não têm oxigênio. Então, hidrácidos não têm oxigênio. Então, qualquer ácido que não tem oxigênio na sua composição, nós chamamos de hidrácido. Então, nós temos aqui alguns exemplos de hidrácidos, de ácidos que não têm oxigênio na sua composição. Aqui no oxigênio é um hidrácido, no oxigênio é um hidrácido, no oxigênio é um hidrácido. Então, todos os exemplos aqui são de hidrácidos, que são ácidos que não têm oxigênio na sua composição. E temos também os chamados oxiácidos. Os oxiácidos são ácidos que têm oxigênio na sua composição. Então, os oxiácidos têm oxigênio na sua composição. Então, qualquer ácido que tem oxigênio na sua composição, então vamos chamar de oxiácido. Então, os oxiácidos são ácidos que contêm oxigênio na sua composição. Aqui temos exemplos de ácidos que têm oxigênio na sua composição. Então, temos exemplos de oxiácidos, que são ácidos que contêm o oxigênio na sua composição. Este ácido tem oxigênio, é um oxiácido. Este ácido tem oxigênio, é um oxiácido. Este tem oxigênio, oxiácido. Este também tem oxigênio, oxiácido. Então, quando, neste caso, a presença de oxigênio, os ácidos podem ser hidrácidos quando não tem oxigênio ou oxiácidos quando tem oxigênio. E aqui temos também um outro critério, a classificação quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, ou seja, quanto ao número de hidrogênios que podem ser transformados em íons H+. Então, os hidrogênios de um ácido que podem ser transformados em íons H+, nós chamamos de hidrogênios ionizáveis. No geral, esses hidrogênios aqui, no caso dos oxiácidos, os hidrogênios ionizáveis são aqueles que estão diretamente ligados ao oxigênio. Enquanto que no caso dos hidrácidos já não há essa restrição, pois não há oxigênio na sua composição. Então, aqui temos o quê? Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, temos o quê? Os chamados ácidos monopróticos ou monoácidos. O que são ácidos monopróticos ou monoácidos? Simples, são todos os ácidos que sempre vão libertar um íon H+. Sempre libertam um íon H+. Quando eu for escrever a equação de ionização, então esses ácidos vão libertar apenas um íon H+. Por exemplo, este aqui é um monoácido ou é um ácido monoprótico. Por quê? Porque na sua ionização produz apenas um íon H+. Então, todo ácido que produz um íon H+, apenas um, então nós chamamos de ácido monoprótico ou monoácido. Então, temos aqui exemplos de ácidos monopróticos ou monoácidos. Todos eles libertam na sua ionização apenas um íon H+.
Então, são monopróticos ou monoácidos. E temos também os ácidos dipróticos, também chamados de diácidos ou então biácidos. Então, podemos dizer que são ácidos dipróticos ou diácidos ou biácidos. Então, esses ácidos vão libertar dois íons H+. Libertam dois íons H+. Então, nós temos aqui exemplos de biácidos ou diácidos ou ácidos dipróticos. Todos eles, em solução aquosa, vão libertar dois íons H+. Por exemplo, nós temos aqui este ácido aqui que, ao se ionizar, produz dois íons H+. Então, este aqui seria um biácido ou um diácido ou um ácido diprótico. Então, ácidos dipróticos ou biácidos ou diácidos produzem dois íons H+. Um exemplo concreto seria este aqui que produz dois íons H+. Então, é um ácido diprótico. Temos também os chamados tripróticos ou triácidos. Então, esses ácidos produzem o quê? Três íons H+. Então, os tripróticos ou os triácidos produzem três íons H+. Vão produzir sempre três íons H+. Temos aqui o caso deste ácido que na sua ionização produz quantos íons H+? Nos produz aqui 3 íons H+. Então, simplesmente este ácido é um ácido triprótico ou é um triácido. Produz 3 íons H+. Temos aqui os tetrapróticos. Os tetrapróticos são aqueles que produzem até 4 íons H+. Então, na sua ionização, vão produzir até 4 íons H+. Então, são tetrapróticos. Mas aqui eu destaquei algo tão simples. Aqui, estamos a falar de ácidos dipróticos ou diácidos. Aqueles que liberam apenas 2 hidrogênios na forma de H+. Mas notamos que este aqui tem 3 hidrogênios. Mas liberta, ou seja, ele é classificado como sendo um diprótico. Então, isso significa que não é necessariamente o número de hidrogênios que vai me indicar se ele é um ácido monoprótico, diprótico. No caso monoprótico já tem que mas não é o número de hidrogênio que vai indicar se ele vai ser diprótico, triprótico. Não. Este aqui, apesar de ter 3 hidrogênios, curiosamente, ele é o quê? Ele é um diprótico, ou seja, ele só vai libertar no máximo 2 íons H+, apesar de ter 3 hidrogênios. Isso se explica por quê? Devido à sua estrutura. Conforme eu disse, os hidrogênios ionizáveis são aqueles que estão ligados ao quê? Estão ligados ao oxigênio. Se nós desenhássemos aqui a estrutura deste ácido aqui, nós iremos perceber claramente, mas claramente, o quê? Que na prática, um hidrogênio aqui não vai estar diretamente ligado ao oxigênio, vai estar diretamente ligado ao fósforo. Então, ele não vai ser ionizável. Então, só é ionizável aquele oxigênio está ligado, ou seja, é ionizável o hidrogênio está ligado ao oxigênio. Então, aquele hidrogênio que não está ligado ao oxigênio não vai ser ionizado. Aqui temos 3 hidrogênios, mas apenas 2 que estão ligados ao oxigênio. Então, são esses 2 que podem ser ionizáveis. Então, é por causa disso que nós classificamos isso aqui. Apesar de ter 3 hidrogênios aqui, ele não é um triácido, é um diácido. Então, o número de hidrogênio não diz necessariamente se ele vai ser diácido ou triácido. Não. A estrutura em si que vai lhe dar isso se os hidrogênios estiverem ligados ao oxigênio. Se nós representarmos a estrutura deste composto, claramente nós iremos ver isso. Bom, temos também os tetrapróticos, que eu já falei deles, liberam no máximo até 4 hidrogênios. Então, eu iria apagar aqui, nós vamos dar continuidade ao estudo, neste caso, da classificação da classificação dos ácidos. Então, nós iremos falar ainda da classificação dos ácidos. Agora vamos classificar os ácidos
podemos classificar os ácidos quanto ao número de elementos. Então, classificação dos ácidos quanto ao número de elementos. Então, quanto ao número de elementos, o que é que nós vamos ter? Então, vamos ter aqui, ali temos 2, 3. Quanto ao número de elementos. Quanto ao número de elementos. Então, quanto ao número de elementos, o que é que nós vamos ter? Vamos ter aqui os chamados, neste caso, de ácidos binários. Ácidos binários. Os binários têm sempre 2 elementos. Não estamos a falar de 2 átomos. Não estamos a dizer que vão ser ácidos com 2 átomos. Estamos a dizer que são ácidos que têm 2 elementos. Não são átomos, elementos. Então, binários são ácidos que têm 2 elementos. Então, temos aqui como exemplos o HBr, o H2S, temos aqui o HF, temos aqui o HCl e por aí vai. Então, vejam aqui que temos aqui 2 elementos, o hidrogênio e o bromo, são 2 elementos. Então, ácido que tem 2 elementos é um ácido binário. Então, os ácidos binários têm 2 elementos na sua composição. Aqui temos o quê? Temos aqui o hidrogênio e o enxofre. Vejam aqui que nós estamos a falar do número de átomos, não estamos a tratar do número de átomos, estamos a falar do número de elementos. Aqui temos o quê? 2 hidrogênios e um enxofre são 3 átomos, mas nós estamos a falar do número de átomos, estamos a falar do número de elementos. Então, número de elementos: hidrogênio, enxofre, 2 elementos, é um binário. E também podemos ter aqui os chamados ternários. Os ternários são ácidos que têm 3 elementos. Tem 3 elementos na sua composição. 3 elementos na sua composição. Então, nós podemos ter aqui o HCN, podemos ter aqui o H2SO4, o HNO3, podemos ter o H3PO4 e por aí vai. Então, vejam aqui que todos estes ácidos aqui têm na sua composição quantos elementos? Tem na sua composição 3 elementos: hidrogênio, carbono e nitrogênio. Hidrogênio, enxofre, oxigênio. Temos aqui hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. Então, vejam que cada elemento, cada ácido, no caso, tem 3 elementos. Aqui temos o hidrogênio e fósforo, temos o oxigênio. Então, temos 3 elementos na composição do ácido. Então, ácidos que têm 3 elementos são chamados de ternários. Ácidos ternários. E também podemos ter aqui os chamados quaternários. Os ácidos quaternários. Bom, os quaternários são aqueles que têm o quê? Tem 4 elementos. Os quaternários têm 4 elementos e são bem raros. Os quaternários, bem raros. Então, nós podemos citar aqui o caso deste ácido aqui. Deste ácido aqui é um ácido típico quaternário este. Então, são raros os quaternários. Então, temos aqui este exemplo aqui. Vejam que na composição deste ácido aqui temos o quê? Hidrogênio, carbono, nitrogênio, enxofre. São, neste caso, não 3, 4 elementos. 1, 2, 3, 4 elementos. Curiosamente, também são 4 átomos, mas nós estamos a falar do número de átomos. Então, ácidos que têm esta composição aqui, então nós chamamos neste caso de ácidos quaternários. Por acaso também podemos citar um outro ácido. Também podemos citar aqui um outro ácido, mas esse não vai ser quaternário.
esse não tem que ter 4 elementos para ser quaternário, esse não tem 4. Então, só vai ter 3, você deixa para pensar. Então, só este aqui é um dos exemplos. Existem outros exemplos, né? Mas este aqui é um dos mais comuns. Então, são poucos, na verdade, são muito poucos os ácidos quaternários. Então, depois que falamos aqui quanto ao número de elementos, também podemos ver um outro critério, que nós chamamos de quanto à força. Então, quanto à força, nós podemos definir aqui os ácidos como sendo o quê? Como sendo ácidos fortes, semifortes, ou então, neste caso, moderados, e também ácidos fracos. O que define a força de um ácido é uma grandeza que nós chamamos de grau de ionização, e nós usamos a letra alfa para representar. E me indica aqui o número de moléculas ionizadas, pelo número de moléculas dissolvidas, número total de moléculas dissolvidas. Isso aqui, no geral, as expressões em termos de percentagem, então temos multiplicar por 100% para ter, neste caso, o alfa. Então, vamos tentar aqui multiplicar os ionizadas. Então, usadas vezes 100%. Então, o grau de ionização é dado em geral em percentagem. Então, sempre que o grau de ionização for maior que 50%, então vamos classificar esse ácido como sendo que um ácido forte. E se tivermos um grau de ionização que está entre 55, neste caso, vamos ter o quê? Que o alfa tem que ser maior que 5%, mas menor que 50%. Então, nessas condições, vamos ter um ácido moderado, também chamado de semiforte. E se tivermos um alfa que é menor que 5%, aí sim vamos ter um ácido fraco. Então é assim como nós podemos classificar os ácidos quanto à força. Aqueles ácidos que têm um grau de ionização maior que 50%, então esses ácidos são ácidos fortes. Alguns exemplos aqui são HBr, HI, HCl, este ácido, este aqui, estes são os mais conhecidos ácidos fortes. Esses são os conhecidos como sendo os ácidos mais fortes, são os mais comuns na verdade. E quanto aos moderados, aqui colocar os moderados, o HF é um ácido moderado, o H2S é um ácido moderado, o ácido fosfórico é um ácido moderado. Então são alguns exemplos de ácidos moderados, ou seja, que tem o alfa que é maior que 5, porém menor que 50. E a grande maioria são ácidos fracos. Aqui nós podemos citar o HCN, que é um ácido fraco, o ácido carbônico é um ácido fraco, o ácido bórico é um ácido fraco. Então temos vários ácidos. Grande parte dos ácidos são fracos. Tem alfa menor que 5%. Então, em termos gerais, era justamente isso aqui que nós queremos trazer acerca do conceito de ácido em si e da classificação dos ácidos e até a próxima aula.